Olá, amigos e amigas, vamos gravar a terceira e última parte do estudo da quinta-feira, 4 de novembro de 2021, estudo realizado às 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos ainda enviando as aulas de forma gravada, provavelmente em 2022, após um período aí de recesso, dos cursos, voltaremos de forma presencial. Nós estamos estudando o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que é Mundo Espírita ou dos Espíritos. O capítulo, melhor dizendo, 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Estamos ainda no item 12, que é Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. A questão 556 é a seguinte: certas pessoas têm realmente o dom de curar por simples contato? Bom, nós sabemos que existe duas formas: o magnetismo pessoal. Kardec, aliás, foi um estudioso de magnetismo antes de conhecer as mesas girantes e codificar a doutrina. E também através da ajuda, sendo intermediários, médiuns de bons espíritos. Então, explicando isso, o passe, por exemplo. Eu posso estar na minha casa e posso estar agora, nesse instante, como você que está aí assistindo, recebendo um passe de um amigo espiritual. É aquilo que a gente fala no atendimento à distância, quando a pessoa fala: olha, vocês podem fazer o atendimento à distância? A gente fala assim: faremos uma vibração tal dia, tal horário, coloque um copo de água, faça uma vibração. Nesse momento, os bons espíritos estarão visitando a pessoa e aplicando um passe nela, só que ela não está vendo ninguém, porque é um passe aplicado por espíritos, uma transmissão energética feita por espíritos. Normalmente na casa espírita é o que a gente chama de passe misto. Existe um passista encarnado, um médium ali que está intermediando a transmissão das energias dos bons espíritos, e às vezes a pessoa se sente mais auxiliada, ela fala assim: no centro eu recebo o passe, aqui na minha casa não. Na verdade, ela recebe o passe dos bons espíritos, só que no centro com o auxílio de um encarnado. Agora, também existe a terceira possibilidade, que é o caso aqui: o próprio indivíduo transmitir as suas energias, sem estar sendo intermediário de nenhum espírito desencarnado. Isso é o que a gente chama de fenômeno anímico. Veja o caso de Jesus. Jesus, ele realizava curas, Jesus realizava coisas que aos olhos das pessoas eram prodígios com a sua própria energia. Era um fenômeno anímico, era pelo seu próprio magnetismo. Portanto, é possível sim que pessoas curem outras pessoas com o seu próprio magnetismo ou sendo médiuns, intermediárias de espíritos desencarnados. Para encerrar o capítulo 9, tem o item 13, bênção e maldição. Tem uma questão só, a 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a quem são lançadas? Tem a ver com aquela questão que eu já expliquei anteriormente. Eu emito bons pensamentos em relação a alguém, ou emito maus pensamentos em relação a alguém, isso vai atingir a pessoa, uma bênção ou uma maldição? Depende de como essa pessoa está, porque se ela estiver imunizada contra os meus maus pensamentos, não irá atingi-lo. O contrário também é verdadeiro. Às vezes nós podemos emitir bons pensamentos em relação a alguém e a pessoa não receber, porque ela está refratária, ela está de alguma maneira com uma camada ali que impede o auxílio dos bons amigos espirituais. Por isso que a gente fala no atendimento fraterno, olha, faça o evangelho no lar, no momento que você coloca ali um copo de água, lê um trecho do evangelho, faz uma prece. Mas tão simples assim, por que ele é importante? É porque nesse momento a pessoa não fica refratária, ajuda, e os bons espíritos podem ali auxiliá-la. Então, uma bênção, uma boa emissão só vai me atingir se eu estiver receptivo. Uma maldição, um mau pensamento só vai me atingir se eu estiver receptivo. Vamos então entrar agora no capítulo 10,
que é ocupações e missões dos espíritos. Na questão 558, Kardec pergunta: os espíritos cuidam de outra coisa além do seu melhoramento pessoal? Claro, né? Porque seria muito egoísmo, né? Só se preocuparem consigo. Eles cuidam, dependendo do grau que estiverem de evolução, das coisas ali. Por exemplo, nós que somos espíritos intermediários, né? Estamos num mundo de provas e expiações. A gente tem várias atribuições e, de alguma maneira, para melhorar o entorno, nos melhorando e vice-versa. É um processo dialético ali. Eu melhoro o lado externo me melhorando e, ao melhorar o lado externo, isso me auxilia a melhorar ainda mais. Então, quando somos espíritos superiores, é claro que as nossas tarefas são de uma outra ordem também, não é? Na questão 559, os espíritos inferiores e imperfeitos desempenham também um papel útil no universo? Claro que sim, nada é inútil no universo, né? Nós temos ali um vírus, uma bactéria, um ser microscópico que tem finalidade, tudo tem utilidade no universo. Na questão 560, os espíritos têm cada um atributos especiais? Não, somos todos criados simples e ignorantes, mas nós adquirimos virtudes, adquirimos características. Então, a gente fala, poxa, aquele espírito, né, faz isso muito bem, é um espírito com grande progresso. Sim, mas ele não foi criado assim, ele progrediu até chegar àquele ponto, seja intelectual, seja moral. Então nós admiramos pessoas como se elas fossem melhores, elas estão melhores porque caminharam naquela direção, e nós também atingiremos aquele nível, passaremos como elas também seguirão. Então não temos um dom especial, nos desenvolvemos de forma integral em todas as áreas, e claro, no mundo que nós vemos a gente vê algumas pessoas se destacarem nessa ou naquela área, né, porque já desenvolveram melhor aquela característica, aquela virtude. Na questão 561, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e pertencem às atribuições de certas classes? Não são permanentes. A gente vai rodiziando aí de tarefa para aprender todas elas, né? Então, os espíritos recebem incumbências, realizam aquilo por um certo período, que pode ser mais curto ou mais longo, depois vão realizar outras tarefas, e conforme progredimos, vamos recebendo tarefas mais difíceis, né? Então, não damos tarefa de ensino médio para a criança, né, do Fundamental 2, como não damos a tarefa do Fundamental 2 para a criança do Fundamental 1, ou seja, conforme elas se desenvolvem, elas têm condições de realizar tarefas mais complexas. Questão 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? É aquela ideia, né, do céu tocando harpinha, né, um repouso absoluto? Claro que não, né, gente? Não faz o menor sentido nós ficarmos eternamente ociosos. Jesus disse que o Pai trabalhava até hoje, que ele trabalhava também. E Jesus é um espírito puro, né? Já era quando da formação do planeta, segundo o relato do planeta Terra, segundo relatos espirituais. Então vejamos, não há ociosidade porque nisso não há nenhuma felicidade. Então sempre haverá funções, né, para que esses espíritos possam realizar. E para encerrar o nosso estudo, a 562A, qual é a natureza dessas ocupações, ou seja, o que fazem esses espíritos? Bom, a gente não compreende, né? São atividades, por exemplo, dizer que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, como Emmanuel nos relata, mas o que significa isso? É como a gente chegar para uma criança de 6 anos e dizer, olha, essa pessoa aqui é o céu de uma CEO, né? CEO, de uma multinacional. O que significa isso para uma criança de 6 anos? A gente não compreende as tarefas, né, de espíritos superiores. Portanto,
terão atividades a realizar, mas nós ainda não compreendemos. Um abraço a todos.